ano, ele é dócil. Entra ano, sai ano, ele é manso. Entra ano, sai ano, ele é o mesmo. E você percebe que a pomba, ela é tranquila. Observa como é que ela é tranquila. Está entendendo? Então, do mesmo modo que a pomba que Noé soltou fez 3 viagens, o Espírito Santo também, na Bíblia Sagrada, ele fez 3 viagens à terra. A primeira viagem do Espírito Santo se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Quando a palavra de Deus diz que ele se movia sobre a face das águas, e então ele veio, moveu sobre a face das águas, e ele voltou para o céu. Quer dizer que o primeiro retrato que a Bíblia nos dá do Espírito Santo no Velho Testamento é em movimento. Ouça isto, igreja, é movimentando-se. A Bíblia diz que ele se movia. Mover quer dizer movimentar. Não existe Espírito Santo parado, inerte, estático. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não é parada, ela não é estática, ela está sempre em movimento. Movimento de cura divina, movimento de libertação, movimento de ganhar almas, movimento de projetar. Porque não existe Espírito Santo estático, parado, inerte. A primeira fotografia do Espírito Santo é em movimento. Escute, não sei se você está conseguindo entender. Um homem cheio do Espírito Santo, ele está sempre em movimento. Ele não consegue ficar parado, estático, improdutivo. Ele está sempre em movimento. Mas a segunda viagem do Espírito Santo se encontra em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Só que o Espírito Santo demorou um pouquinho. Por quê? Ele não voltou logo para o céu, não. Ele levou cerca de 3 anos aqui na terra, cooperando com o ministério de Jesus. Quando o Espírito Santo voltou, que ele resolveu voltar da sua segunda vinda à terra, ele voltou para o céu e levou a folha de oliveira, que era tipo de uma marca da terra. Escute, que foi a marca do Calvário, que Jesus levou para o céu. E a terceira viagem do Espírito Santo se encontra em Atos 2, no dia do Pentecoste, quando os discípulos estavam reunidos, e eram cerca de 120 pessoas, o Espírito Santo veio no dia do Pentecoste, e nunca mais voltou para o céu. Ele continua operando e conosco nesse mundo, neste lugar, nesta terra. Aleluia, bata palmas e glorifique a Deus por isso. Entenderam aí? A terceira viagem da pomba, ela veio à terra e não voltou mais. A terceira viagem do Espírito Santo, ele veio no capítulo 2 de Atos, e não subiu mais. Está cooperando com o nosso ministério aqui na terra. Igreja, escute o que eu vou falar. Entenda. Por isto, analisando a Bíblia Sagrada, eu comecei a estudar e vi que Davi fez a oração no Salmo 51. E no Salmo 51, meus queridos, Davi faz 4 pedidos a Deus em oração. Mas uma delas, ele pede para Deus não retirar dele o Espírito Santo. Meu Deus. Escute. Ele diz: não retires de mim o teu Espírito. Por que é que Davi orou com tanta veemência e pediu a Deus que não retirasse dele o Espírito? Porque Davi sabia que se Deus abolisse da sua vida a obra do Espírito Santo, não haveria qualquer esperança para dias melhores no seu ministério. Davi entendia também que quando o Espírito do Senhor se retirava da vida de um homem,
Homens ficavam atormentados como Saul. Ele tinha visto, ele foi testemunha que quando o Espírito do Senhor se retirou de Saul, Saul ficou atormentado, Saul ficou perturbado. Quando o Espírito do Senhor sai na vida de um homem, homens ficam perturbados, homens ficam loucos, homens fogem da visão, homens deixam de somar. E ele entendia, porque ele era testemunha, que quando o Espírito do Senhor se retirava da vida de um homem, homens ficavam atormentados, homens ficavam perturbados. Aos homens que podem achar, existem homens, queridos, que estão pregando o Evangelho e podem até achar que tudo está bem, tem um bom salário na igreja, tem uma boa igreja, tem um bom emprego, tem uma boa casa, tem uma boa família, tem bons amigos, tem um bom salário. Mas se o Espírito do Senhor não estiver presente na vida desse homem ou desta mulher, tudo se torna vazio, tudo se torna sem vida, tudo se torna angustiante, tudo se torna deprimente, porque o Espírito do Senhor na nossa vida é espírito de vida, é espírito de paz, é espírito de graça, é espírito de glória, é espírito de poder, é espírito que acolhe, é espírito que levanta, é espírito que reconcilia, é espírito que chora conosco, aleluia. Oh, labassure canta lá de labacai. Por isto, você sabe o que aconteceu na minha vida e na sua vida? Evandro, me ajude aqui. Um dia você entrou na igreja, segura esse copo, a ponta dele aqui, aqui. A nossa vida era assim, ó, toda suja. Desse jeito nós entramos nesta igreja. Escute, igreja. Mas esse Espírito que eu estou falando dele hoje, nesta manhã, ele foi entrando na nossa vida. Ele foi entrando. Ele começou a fazer uma grande obra. E foi fazendo uma grande obra. E foi fazendo uma grande obra. E foi fazendo uma grande obra. E foi transformando a nossa maneira de ser, de agir, de falar, de portar, de testemunhar. E fez desta vida suja uma vida limpa. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Não olhe para você e diga que tudo que você está fazendo é porque você é bom. Não, você está fazendo porque Ele está dentro de você. Tinha uma mulher, obrigado, Evandro. Eu acho que eu molhei você todo e eu também, né? Mas na pregação acontece tudo, né? E essa mulher era tão cheia do Espírito Santo. Diga comigo, cheia do Espírito Santo. O marido dela era incrédulo. E disse um dia, chegou em casa nervoso. Era natural dele chegar nervoso. E disse, hoje você não vai ao culto da igreja. Ela pesou na balança da consciência dela e percebeu que o chinelo dele estava debaixo da cama, a toalha passadinha, a janta pronta. Ela falou, eu vou, as minhas obrigações eu já fiz. Ele disse, você não preocupa não, meu bem. Oi, diaconisa, querida, deixa de ajeitar aí, depois você limpa, fazendo um favor. Escute. Aí ela disse assim, eu vou ao culto sim. Ele disse, você não vai, que eu vou rasgar a sua roupa toda do corpo. Ela diz, eu vou enrolada num lençol, mas vou, porque é reunião de oração. Aí ele virou e falou assim, eu rasgo a sua Bíblia. Ela disse, não tem problema, ela está guardada no meu coração. Aí ele disse assim, aí ele pegou pesado, né? Ele falou, você quer saber de uma coisa? Você não vai. Tirou uma arma da cintura e apontou na cabeça dela, disposto a acabar com a vida dela. Ela falou, eu vou. Se você apertar o gatilho, eu vou para o céu. Se não, estou indo orar agora. Cheio do Espírito Santo, não tem medo de desafio, não tem medo de nada, porque sabe que aquele que está com ele é maior do que aquele que está no mundo. Fica de pé no teu lugar agora.
porque a melhor parte é agora. Ah, Deus está